Bem, quem acompanha o canal conhece a história. O cara que rimava contra a nova ordem mundial e expunha os senhores do mundo, conhecido por Illuminates, e que batia de frente. De repente, gente, vocês podem estar vendo no vídeo aqui, eu estou gravando áudio posteriormente, que a câmera ficou travando e meu áudio também, tudo junto. Foi problema no computador, que estava lento. Infelizmente eu vou ter que fazer isso em outros vídeos que eu gravei. Bem, o que eu estava falando aí é que de repente ele mudou o discurso. Nós ouvimos o Zamba dizer que cresceu, aí no vídeo que vai ser apresentado, que amadureceu na fé. Mas será que ele amadureceu ou apenas foi domesticado? E nesse vídeo eu vou mostrar como a sua teologia de seminário neutralizou um dos maiores questionadores do sistema e como ele agora usa a escritura para defender a própria cegueira que antes ele combatia. Vamos pular direto para o vídeo. Porém, uma coisa que eu percebi é que quanto mais a gente se adentra neste mundo de teorias da conspiração, mais a gente fica paranoico e vendo sinais em tudo, sendo que, na maioria dos casos, não tem nada disso. Olhe, por exemplo, para os terraplanistas. Olhe para a paranoia deles, ao ponto de imaginar que todos que saíram da atmosfera terrestre estão ligados a uma rede de mentiras que buscam fazer toda a humanidade acreditar que a Terra é redonda e não plana. Bem, a gente dá para perceber que o Guilherme Zamba parece que ele foi engolido pelo sistema religioso mesmo. E ele nem sabe do que fala. Primeiro que ele falou assim, para acreditar que a Terra é redonda, ou seja, ele quer dizer do globo, mas ele não sabe que redondo é um círculo delimitado, ok? Fechado. Então pode servir tanto para um globo quanto para um círculo, que é o nosso plano terrestre. E ele ainda chama de teoria da conspiração, e sendo que ele cantava que não é teoria, é conspiração. Interessante, né? Como as pessoas mudam. Infelizmente para pior. Bem, ele diz que quanto mais entra em conspiração, mais fica paranoico. Aí ele cita terraplanista como exemplo de paranoia, dizendo que é absurdo achar que todos saíram da atmosfera e estão mentindo. Bem, o que ele chama de paranoia, a escritura chama de revelação. Né? Ele comete o erro primário de quem nunca estudou o assunto a fundo, achar que todos precisam mentir. Não. A compartimentalização existe. O piloto do avião apenas segue o GPS. O engenheiro apenas constrói a peça. Então só o topo da pirâmide, os príncipes deste mundo que você diz combater, guarda esse segredo, ok? E alguns que estão na linha de frente, os peões. Ao chamar a Terra plana de paranoia, Zamba, essa Bíblia que você diz defender, que carrega agora embaixo do braço como nunca, já que você se diz cristão, infelizmente, toda vez que alguém me perguntava o que você acha do Zamba, você escuta? Eu falei sim, mas não muito ele atualmente, porque ele mudou. Infelizmente ele virou cristão, mas eu não sabia que ele falava tanta porcaria assim. Infelizmente. Então, ao chamar a Terra plana de paranoia, ela não está só jogando a ciência fora. Entenda isso. Como qualquer pessoa pode estar falando isso, ela está chamando Gênesis, Jó, Isaías de paranoia. Se a terra é o estrado dos pés de Deus e tem um firmamento intransponível, esconder isso é a maior conspiração de Satanás para esconder o Criador. Até porque, Zamba, ô Guilherme, se você soubesse do fato, porque você sabe do fato, você só não dá o braço a torcer, claro, que a Terra é plana, você não seria cristão. Porque você veria que o cristianismo, com a sua mamãe católica, já que agora você defende o protestantismo, defende o Lutero da vida, que era um ocultista, defende todos esses lixos humanos que já passaram por nossa terra, você veria que a sua religião manipulou e escravizou pessoas ao longo dos tempos. E hoje é mais espiritual, como é o seu caso.
Infelizmente, já que você gosta de mandar o papo reto no rap, aqui eu também estou incisivo com você e com o meu público. Ainda continua ouvindo? Continuo, mas principalmente os antigos. Então, já que você diz pregar o evangelho puro e ainda defende a cosmologia do Big Bang e da evolução, que foi criada por jesuítas e maçons, como que fica essa questão? Ou você vai me dizer que foi gente de Deus que criou esta cosmologia? Já que você não acredita que inventaram, quem foram os primeiros a defender? Bem, você trocou o domo de Deus pela bola de Baal. E você chama isso de maturidade? Tem certeza? Ai, ai. Bom, vamos a outro trecho aqui que eu separei. Eu separei no momento exato, tá? Pra gente comentar, pra gente não ficar vendo todo o vídeo. Plana, mas o que me fez parar de falar deste assunto também, e principalmente, é a verdade a respeito da soberania de Deus. Embora nós somos responsáveis pelos nossos atos, paradoxalmente, Deus está no controle da história. Nós não conseguimos compreender isso. É grandioso demais para nós. Mas eu creio que Deus está no controle da história. E as coisas escritas haverão de acontecer, assim como muitas profecias do Antigo Testamento se cumpriram em Cristo. E eu não tenho medo do livro de Apocalipse, que na verdade é um livro de esperança, altamente simbólico e sim de difícil interpretação, e que apesar de algumas figuras assustadoras, relata a história, a vitória de Cristo e de seu povo. Esse é o objetivo de Apocalipse, que significa revelação. Revelação a respeito da vitória de Cristo. E nosso Deus é um Deus que é vitorioso e que preserva seu povo, dá força para o seu povo perseverar. Mesmo que muitos venham passar pelo fogo, pela espada, mas ainda assim somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Dá uma tristeza ver essa cruz ridícula atrás de você, Guilherme Zamba, e você agora mudar por rima teológica. Putz grila, só de falar de teológica já me dá um embrulho no estômago, mas vamos lá. Tá, você diz que o que fez você parar de falar desse assunto é a soberania de Deus. Deus está no controle da história. Ah, é um clássico. Esse eu já cansei de responder. É a desculpa mais velha, principalmente dos religiosos, da teologia moderna, para justificar a covardia. Ou seja, se Deus está no controle de tudo, vamos seguindo, não precisa ficar denunciando, o que vai adiantar? Bom, se Deus é soberano, que Deus é, tá? Não preciso me preocupar com o que o inimigo faz, amba. Deus é soberano, mas ele nos mandou vigiar. É isso que você não faz. Desculpa falar. Jesus disse, vede que ninguém vos engane. Olha o que você está sendo e que você se tornou hoje. Paulo, imitador de Cristo, disse, não ignoreis os desígnios de Satanás. Ninguém disse para deixar para lá, que Deus está no controle de tudo, não preciso vigiar. Então usar a soberania de Deus nesse assunto para fechar os olhos para a marca do anticristo, para a mentira da NASA e para o controle global que você não fala mais, não é sobre fé, é a sua negligência. Então não pegue essa desculpa velha, xoxa, antiga, desusada, arcaica para justificar a covardia. Inclusive eu já discuti com uma criança na fé cristã que falava isso, para que denunciar, para que falasse Jesus tá eu só sirvo a Deus. Ele acha que no templo ele servia, sirvo a Deus, por que eu preciso saber disso? Mesma desculpa, mesma covardia, ok? O fato de Deus estar no controle não isenta você que está assistindo, você, Zamba, de denunciar as obras das trevas, como está lá em Efésios 5:11. Você não gosta de Efésios? Então, você parou de denunciar
Não porque confia em Deus, mas porque denunciar o sistema cansa, isola e dói, não é mesmo? Você escolheu o conforto do rebanho cego. Foi no engano do cristianismo que tem bilhões, que vai levar bilhões para o abismo. Agora ele caiu em mais um teatro, se não pudesse piorar. Acho que é no mesmo vídeo ainda, sobre a geopolítica, que é uma farsa, mas olha o que ele vai falar. Chegaria o tempo de uma nova ordem mundial. Mas hoje nós vemos um mundo polarizado, em uma nova Guerra Fria. Um mundo agora bipolar, com uma frente poderosíssima contra os Estados Unidos e seus aliados ocidentais, que é a Rússia, a China, o Irã, buscando uma ordem mundial onde esse grupo mantém a hegemonia. E falando também abertamente, nós vemos na mídia a respeito de uma nova moeda, uma moeda mundial, né, para competir com o dólar. Hoje eu vi também uma matéria onde diz que é impossível a ONU se tornar um governo mundial, pois todos os países têm seus interesses. Então não é tão simples como muitos imaginam. Ou seja, a matéria de alguma mídia que ele viu refuta, é mais digno de confiança do que a realidade que ele via. Uma matéria. Você viu, né? Ai, Pai Eterno. Bem, vamos lá. Ele está no contexto aqui, falando que antes ele cantava sobre nova ordem mundial, mas a nova ordem é da China com a Rússia, não é? Esse daí é a nova ordem que está nas matérias de jornal, Zamba. Você acha que a mídia está a seu favor? Você não vê o que fazem com Jesus? Ou você vai continuar lendo esse lixo que você lê de matéria? Aí ele diz que essa nova ordem não é o global. Não. É um mundo polarizado. Ou seja, uma nova Guerra Fria com Rússia e China contra os Estados Unidos. Então não é um grupo único Illuminati, mas a disputa de poder real. Na cabeça dele ainda tem disputa entre os marionetes e as famílias ricas desse mundo. Tem disputa. É. Bom, ele foi engolido pela narrativa oficial. De tanto ler a matéria, ele se tornou a própria matéria, né? Ele acredita agora no Jornal Nacional da Vida. Ele acha que Rússia contra Estados Unidos é uma briga real. Ele esqueceu da dialética hegeliana? Será? Tese contra antítese criando a síntese. Eu já falei disso diversas vezes. Putin, Xi Jinping e o Ocidente estão todos marchando para a mesma agenda, Zamba. A moeda digital, o CBDC, o controle biométrico e a Agenda 2030. Já estamos em 2026 no calendário gregoriano. Menos de 4 anos para dar ruim. Então eles fingem brigar no palco enquanto jantam juntos nos bastidores do mesmo governo. Agora, o Guilherme Zamba troca a visão espiritual, como está escrito lá em Salmo 2. Vocês não gostam de citar a Bíblia? Vamos citar. Os reis da terra se mancomunam contra o Senhor. Será que mudou de lá para cá, Zamba? Ou tem, não é todos, é alguns. Aí você vai fazer a sua separação. Ele trocou essa visão pela visão da Globo News da vida. Então a nova ordem mundial não acabou. Não quer dizer que na questão de geopolítica, porque geopolítica é uma farsa. Sempre foi. Ela só ficou mais sofisticada com o tempo. E ele caiu no truque da divisão. Ele possivelmente é uma das pessoas pseudo-despertas de direita que acreditam que Rússia versus Estados Unidos é o problema. Rússia, China é ruim. O bom é a mamãe e Estados Unidos. Ai, vamos ver se a gente vai para outro vídeo dele. Esse é o último bloco antes de finalizarmos. Vamos ver. Acho que esse é outro vídeo. Pela única verdade que pode salvar. Jesus Cristo, o Senhor. Mesmo que eu dizia coisas da Bíblia, como por exemplo, o que eu falava?
Nas passagens da Bíblia, o Apocalipse é previsto. 2011 vivemos na era do Anticristo. 2011, acho que é 2011 que eu falo, nem lembro, pra você ter uma noção, nem lembro. A música que Luminari, né? Independentemente, eu dava uma viajada ali, estava dando uma viajada, mas a verdade é que minha vida era toda torta. Eu podia rir. Você viu que na legenda ele colocou que o apocalipse que ele falava não era um pânico igual que ele estava falando, mas de esperança. Ok, Zamba, só que o sistema, até chegar no apocalipse acontecer, o sistema vai estar aqui ainda. Então é de pânico, rapaz. Eu não estou falando que é para espalhar o pânico, mas é. Ou você acha que Satanás vai ser aniquilado antes de tudo isso? Rimar contra umas capirotagens dos senhores do mundo. Poderia até mesmo citar Jesus de forma positiva, ou Deus, em alguma das minhas letras. Mas eu vivia atolado no pecado. Trazia à luz coisas conspiratórias enquanto eu estava mergulhado nas trevas. A minha vida era completamente depravada, marcada por vícios. Para você ter uma ideia, eu saía por aí atrás de cogumelos, cogumelo azul, buscando a expansão da consciência, achando que era evolução espiritual, mas era só mais um engano. No fundo, mesmo criticando o sistema, mesmo achando que eu estava acordado, eu vivia exatamente como o inimigo queria, espiritualmente morto. Será que hoje mudou, Zamba? Eu sei. Eu não tenho que botar o dedo onde não me pertence. Não estou fazendo um juízo temerário. Mas a justiça segundo as escrituras. Você não está exatamente onde deveria estar. Preso numa bolha de orgulho e rebeldia, com a mente, como vai dizer, entenebrecida. Bem, gente, esse aqui é o nome do vídeo, tá? Vocês vendo a verdade sobre essas e outras teorias a respeito dele, né? Bom. Então você viu que na experiência pessoal dele, ele associou o tempo que ele falava da conspiração que há no nosso plano terrestre com o tempo que ele vivia em pecado, drogas e trevas, segundo ele. Então, ele falando isso, ele não percebe que ele cria uma falsa ligação de que pesquisar a verdade leva ao pecado. Porque pensa bem, se hoje ele é cristão e não fala muito disso, só fala de Deus, então quer dizer que quem está em trevas, quem busca cogumelo, ou quem não está tão perto de Deus, fala da conspiração e esquece de falar de Deus. Você entendeu? Não tem meio termo, porque ele não é meio termo. Então é a cartada emocional que ele utiliza. Ninguém vai falar contra a sua experiência, então vai acabar acatando a narrativa que você coloca. Então ele diz lá, quando eu falava de conspiração, eu usava drogas, logo falar de conspiração é ruim, em larga ou menor escala. Porque agora que eu não uso, eu só falo de Deus, entendeu? Então é uma falácia lógica. O fato da pessoa ser pecador, ou melhor, depravado, porque pecador todos somos, não torna a denúncia da nova ordem mundial uma mentira. Ou uma loucura da sua época adolescente, jovem, Zamba. Existem milhares de, até mesmo cristãos, que não é o seu caso infelizmente, que não usam drogas, que amam Jesus verdadeiramente e que denunciam a Terra Globo e a maçonaria. Eu estou usando a sua religião, não vou usar nem de quem está fora desses lugares. Então você, sem querer, eu quero pensar que você criou sem querer esse espantalho para justificar sua fuga. O evangelho liberta do pecado? Sim, mas também liberta da mentira do mundo. Você se lavou da droga, mas se sujou com a teologia do sistema que diz: fique calmo, aceite a ciência dos homens e espere o arrebatamento. Isso não é santidade, Zamba. Isso é anestesia. Tá? Então o Guilherme Zamba, gente, não é o primeiro e não será o último. Tá? O sistema é especialista em pegar guerreiros cansados e oferecer a eles uma cama quentinha chamada
teologia reformada, que é o caso dele, ou o evangelho institucional. Então eles te dão um Jesus que salva a sua vida, mas te pedem em troca que você entregue seu cérebro para a ciência oficial e para a mídia. Eles estão acomodados. Eu prefiro Jesus que chicoteou o templo. Eu prefiro o evangelho que diz que a amizade com o mundo é inimizade contra Deus. E o mundo não é poucas pessoas. Zamba, ele escolheu ser aceitável. Eu espero que vocês também escolham ser a resistência. Então, Zamba, você pode continuar acreditando, ficando aí com a sua geopolítica que você acredita que existe. As pessoas vão continuar com a verdade que não se dobra. Então, que fiquem todos na paz, mas só para quem está realmente acordado. É uma pena, não é mesmo? Você deseja saber o que é a Matrix? Ela é um mundo que se apresenta aos seus olhos para que não veja a verdade. Que verdade? De que é um escravo meu. Como todos, você nasceu cerceado numa prisão que não sente pelo olfato, o paladar ou o tato. Uma prisão para sua mente. Nas passagens da Bíblia o apocalipse é previsto. 2011 vivemos na era do anticristo. Preso na Matrix, essa realidade é uma ilusão. Isso não é teoria, é conspiração. Agenda do mal global, escravidão. Prioridade da agenda, redução da população. Quem puxa as cordas do destino tá na missão. Nos planos, para serem donos dos humanos. Desde os tempos de Napoleão, a humanidade é controlada por várias sociedades secretas macabras. Só pra você ter uma noção, muitos acreditam que Lúcifer é o caminho pra iluminação. Se não acredita, investigue. Vai lá. Ninguém é mais escravo que aquele que falsamente se acredita livre. Se levantem, é hora de acordar. O despertar poderá nos libertar. Tá bom, já chega. Não dê ouvidos a ele. Só tem conspirações nessa cabeça. Conspirações não. Conspiração no singular. Uma nova ordem mundial. Eles querem nos manipular, nos iludir a aceitar o caminho que irá nos autodestruir. Um só governo mundial, irmão, anota aí. Eles nos irão propor quando o mundo sucumbir. O mundo é conquistado, passo a passo. É o pentagrama invertido, é a pirâmide e o compasso. O mal no coração dos humanos é uma peste. Foda-se os Illuminati e o grão-mestre. 11 de setembro, primeiro grande passo pra conseguir petróleo e conquistar mais um pedaço. Ei, mais uma vez a profecia se cumprindo. É o governo americano por trás do sacrifício humano. E um detalhe do plano, anjos caindo, culparam os muçulmanos e dividiram o planeta. É o capeta por trás do capitalismo. É a minoria empurrando a maioria pro abismo. Os senhores do mundo levam a sério o ocultismo. Rituais sinistros, satanismo, controle mental, terrorismo psicológico. Alerta vermelho pra um ataque biológico. Se prepare para um evento catastrófico. A arma secreta já foi testada no Haiti. Tecnologia HARP, provocando terremotos e tsunamis. Não importa qual será a nossa etnia ou crença, o povo está sentenciado a ser infectado. E as vacinas prejudicam mais que a própria doença. Eu que não quero ser vacinado, não. Eles controlam a circulação do vírus. O futuro da nossa família está ameaçado. Gripe aviária, gripe suína, criada em laboratório, bactéria assassina. Terceira guerra mundial cada vez mais se aproxima. E a bomba é 20 vezes mais forte que a de Hiroshima. Desastres combinados afetam a opinião pública. Muitos se alistam pra guerra, é morte súbita. Codex alimentários, veneno no alimento, fluoreto na água potável, bilhões morrendo. Sobreviventes sem atendimento, subversivos presos pela polícia no pensamento. Eles querem nos manipular, nos iludir a aceitar o caminho que irá nos autodestruir. Um só governo mundial, irmão, anota aí. Eles nos irão propor quando o mundo sucumbir. O mundo é conquistado, passo a passo. É o pentagrama invertido, é a pirâmide e o compasso. O mal no coração dos humanos é uma peste. Foda-se os Illuminati e o grão-mestre. Ordem através do caos, tática do mal. Dividir pra conquistar, o demônio é o general. Primeiro o poder dos pesadelos aprisiona. Depois a falsa esperança nos engana. W. Bush e depois Barack Obama.
Maldita hipnose em massa que nos condiciona ao caminho da degradação, da destruição. Eles não dão a mínima pra gente, eles controlam até nossa presidente. Eles criaram um sistema incrivelmente doente, eles criaram um inimigo inexistente. Eles têm medo da mídia independente, eles são os verdadeiros terroristas que estão por trás dessa globalização fascista. Isso é real, não é papo de conspiracionista. Nova ordem mundial é um sonho nazista. Terrorismo faz parte do esquema. Eles dirão que a nova ordem é solução para o problema. Mundo unificado, poder centralizado, pra nossa segurança tudo será vigiado. Sorria, você está sendo escravizado. Tipo aquele filme 1984. Quem aceita o Big Brother está sendo condicionado, acostumado a aceitar, viver confinado. Se o mundo não acordar, eles irão conseguir a nova ordem implementar. Lá do topo da pirâmide está em fase final os objetivos do mal, os planos da agenda da elite global. O chip RFID é a marca da besta que será implantada em você. É o olho que tudo vê nas logomarcas multinacionais. É Satanás no controle contra a vida e a paz. A nova ordem mundial está aqui. Eles, os Illuminatis. A new world order. 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 We have before us the opportunity to forge for ourselves and for future generations a new world order. A world where the rule of law, not the law of the jungle, governs the conduct of nations. When we are successful, and we will be, we have a real chance at this new world order, an order in which a credible United Nations can use its peacekeeping role to fulfill the promise and vision of the UN's founders.